Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração. Hoje que é dia 6 de maio de 2021. Também quero bem-vindar os irmãos que nos acompanham nessa transmissão. A sua companhia é muito agradável para nós e um motivo de grande incentivo. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanham e nos acompanharão durante essa transmissão e tantos outros. Muito obrigado. Vamos dar início lendo um trecho da palavra de Deus contida no livro de Amós, lá no Antigo Testamento. Amós, capítulo 3, né? Se nós estivéssemos aqui fazendo aquele jogo espada ao ar, eu acho que vários de vocês teriam dificuldade de achar o livro de Amós, né? Amós, capítulo 3, versículo 3. A Juliana é muito boa na espada ao ar. É difícil bater ela, hein? Amós, capítulo 3, versículo 3. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante. Amabilidade no trato, né? Não sei se você já ouviu falar nesse trecho, nessa palavra. Amabilidade, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Amabilidade no trato. Amós, capítulo 3, versículo 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? A resposta é não, né? A resposta é não. Muito bem, vamos dar início orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós temos algumas pessoas nos visitando nesta noite, nos prestigiando. Os pais da Stephanie estão aqui com os sobrinhos, né? Seu Edivaldo, Dona Ângela. Inclusive, eu falei para a Stephanie avisar o Edivaldo que ele vai pregar hoje, né? Ele falou que está tudo certo, né? Que bom que ele trouxe o sermão, né? Para desenvolver a mensagem, né? Ele vai orar. Já começou a suar, né? Ele vai orar pedindo a Deus que nos abençoe. Por favor, irmão Edivaldo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por esse momento de estarmos aqui, nesse local, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Estamos felizes, Pai, pelas pessoas que estão conosco aqui, pelas pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão, que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo venha de encontro aos nossos corações. Obrigado pela vida do pastor Mário, da Juliana, Senhor Jesus Cristo, que estão na frente desse trabalho, e que tudo, Senhor Jesus Cristo, possa ser para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nos dê uma noite de paz. E mais uma vez, Pai Santo, obrigado por tudo. Pois é em teu nome que te oramos. Amém. Amém. Muito bem. Inclusive, o senhor Edivaldo fez aniversário no sábado. No sábado. No sábado. 42? Mais 20, mais 46. 46. É novo. Menino novo, menino novo. Deus te abençoe. Viu? Deus abençoe. Amém. Eu estava preparado para domingo de manhã cantar felicidades aqui. Mas a gente chegou um pouquinho. Fiquei muito triste. Mas eu sei, o senhor estava cansado, né? Eu entendo. Viagem, né? Trabalhou durante a noite. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar. Meu Cristo, número 82 do Hinos de Louvor. Meu Cristo. O pecador, a maldição
para que ore, orando a Deus para que Deus mova o coração das pessoas, visando o arrependimento, a conversão delas. Temos conversado com pessoas, temos entregado literaturas, e nós estamos aí na expectativa de pessoas se converterem. Então a Priscila vai clamar a Deus, orando por conversões. Santo Deus, Criador Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, invocamos o seu santo e bendito nome para te agradecer por mais um dia de vida. Nós te agradecemos muito e muito e muito. Nós te bendizemos em todo o tempo, pedimos a tua proteção, a tua orientação. Fala aos nossos corações a respeito da pregação que fale conosco, e que o teu Espírito Santo possa cutucá-los, possa transformá-los, atraí-los, as pessoas, para a tua verdadeira palavra, santa e verdadeira. E que o poder do Espírito Santo possa trazer mais pessoas para conhecer melhor o seu plano de salvação, o teu plano perfeito e verdadeiro. Nós somos fracos e falhos, precisamos da tua direção, da tua orientação em tudo o que fazemos. E pedimos nesse momento, no nome santo, gracioso e pelo Príncipe da Paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, o próximo hino que nós vamos cantar é do HCC. E eu esqueci que vocês não têm a letra. Então vocês vão cantar de memória, se vocês sabem. Eu nem me dei conta que eu comprei o Voz de Melodia, comprei o Hinos e Louvor, mas não comprei o HCC, né? Desculpa, irmãos, olha, nem me dei conta aqui, né? Mas vamos cantar. Tua voz escuto a convocar-me. E nem eu tenho a letra. Juliana, você puxa, tocando, aí você puxa aí, tá bom? Tá bom. O Benjamin tá animado. O Bento sabe de cor, né, Bento? Aquele outro não tem? Não tem. Será que a gente consegue? Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou, eu vou te obedecer. Nessa trilha vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Muito bem, o próximo hino é o 72, agora sim, do Hinos de Louvor número 3, 72. Também eu quero dar graças a Deus, hoje completou 26 dias que eu estou tratando de uma picada de uma aranha. Foi contestado mesmo? Foi. E hoje eu estou sem dor, né? Hoje eu estou sem dor. Ainda estou com o ouvido trancado, mas estou sem dor. Então quero agradecer a Deus pela bondade, pelas intercessões. Quero agradecer a Deus por isso. E você que também orou por mim, muito obrigado, tá bom? Foi difícil esses 26 dias. Foram bem difíceis. Muito bem. Eu amo a cruz, mas é a segunda melodia, tá bom? Não é a primeira melodia clássica, né? Conhecida dos irmãos. Muito bem. Enquanto isso, eu pedi para a Stephanie estar orando. Nós estamos num projeto, numa campanha, né? Nós decidimos que vamos comprar um terreno e nós estamos em busca de parcerias. Nós queremos 20% do valor de um terreno aqui na cidade, do bairro Aratinga, que vai ficar em torno de 20% de R$11 mil. Então nós lançamos uma campanha, vários irmãos estão se mobilizando, temos aí expectativas de pessoas que querem nos ajudar. Então eu vou pedir para a Stephanie que ore pedindo a Deus que mova o coração das pessoas, que esse dinheiro possa chegar inclusive neste mês, para que a gente dê início à compra, né, desse terreno, dando essa entrada de 20%, que é 11 mil, e aí a gente vai assumir as prestações, né, que são 36 parcelas de 1.350, que inclusive
algumas pessoas já se comprometeram em nos ajudar, tá bom? Então, Stephanie, ore por esse pedido. Senhor Deus, mais uma vez queremos agradecer por essa noite que o Senhor preparou de estarmos aqui para louvar o Teu nome e aprender a Tua palavra, Deus. Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas, para que minha oração chegue até a Ti. E venho neste momento, Deus, colocar o plano de comprar um terreno, Deus. O Senhor sabe o que precisamos, Deus, para que a igreja possa receber pessoas, que o Senhor esteja levantando, Deus, pessoas que possam ajudar nesse projeto, Deus, tocar no coração das pessoas, que elas possam ter amor por missões, Deus, e que esse dinheiro chegue, Deus, o quanto antes, para que a compra do terreno possa acontecer. Em nome de Jesus que eu oro por essas coisas. Amém. Eu sou grato pelos irmãos que já se colocaram à disposição em ajudar. Estamos felizes com isso. Número 72, Eu Amo a Cruz. Vamos cantar. Cantemos. O de cruz elegiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a cruz, até morrer vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele me resgatou. Sim, eu amo a cruz, até morrer vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre sofrer. Ele vem me buscar e com ele morar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a cruz, até morrer vou proclamar. Levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Muito bem, Juliana, muito obrigado. Irmãos, obrigado. Você que está em casa também participando, Deus vos abençoe. Agora vamos ter o culto infantil. O Benjamin, ele vai ter um culto infantil particular. Olha só. Que bênção, né? Ainda com a melhor professora ainda, né? Amós capítulo 3, versículo 3. Você que está em casa nos acompanhando mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia conosco.
Sintam-se abraçados por nós, tá bom? Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vamos orar. Querido Deus, nós lhe somos gratos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Como disse o salmista, que há de nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Pedimos ao Pai que esteja trabalhando no coração de cada um de nós, falando-nos aquilo que precisamos aprender, aquilo que o Senhor deseja, que inclusive venhamos colocar em prática nas nossas relações interpessoais, seja dentro de casa e fora dela. Pai, que o Espírito Santo tenha plena liberdade para trazer à nossa memória, inclusive, situações de brigas, de contendas, e que o Espírito Santo nos mova na direção certa. É tão bom, Deus, estar em paz com as pessoas. Paz conosco, enfim, paz com o Senhor. Então, que a sua palavra possa ser um instrumento usado para nos dar essa direção que tanto precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amabilidade no trato. É sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Amabilidade quer dizer o quê? Alguém sabe? Amabilidade quer dizer cortesia, quer dizer atenção. Amabilidade quer dizer delicadeza, quer dizer gentileza. Amabilidade quer dizer gentileza, graciosidade. Quando eu digo amabilidade no trato, é uma habilidade adquirida, porque nós não nascemos com ela. Ela é aprendida, ela é adquirida. Então a amabilidade é uma habilidade adquirida que facilita o trato com pessoas em questões conflituosas. Todos nós temos conflitos, só que poucos de nós sabemos como lidar com os conflitos. Aí onde entra a amabilidade, que é uma habilidade adquirida, aprendida, que facilita o trato com pessoas em questões conflituosas. Irmãos, deixe-me falar algo a vocês. Boa parte dos relacionamentos poderiam ser resolvidos facilmente, se nós soubéssemos tratar dos conflitos da maneira correta. Só que muitas das vezes nós não sabemos lidar com conflitos. Agora, ter sabedoria em lidar com conflitos também não quer dizer, não é sinônimo que vai ser fácil. Quer dizer que você não vai sair traumatizado. Porque todo conflito traz consigo seus pesares. Todo conflito traz consigo angústias. Mas não quer dizer que você vai sair dali, traumatizado. Irmãos, existem questões de conflitos pessoais que não são tão sérios assim. Não são tão problemáticos. Não é tão grave. Não é uma questão tão complexa assim. Mas por eu não ter sabedoria para tratar, aquilo acaba criando um volume e criando uma dor sem igual. Irmãos, nós temos que entender que às vezes quando nós vamos tratar de um problema conflituoso, existem várias questões em jogo, né? Por exemplo, existe a forma como você aborda o assunto, né? Tem a ver como você confronta aquela questão. Às vezes tem a ver com as nossas próprias reações, tem a ver com o nosso temperamento. Às vezes as nossas palavras, quando nós vamos tratar de um conflito, as nossas palavras são permeadas de ofensas e grosserias. Isso não convém, né? Que acabam gerando feridas e deixando marcas profundas, né? Então isso não é bom, isso não é bom para ninguém, né? Uma coisa é certa, irmãos. Nós podemos até ser diferentes a partir de agora, uma vez considerando que existe uma forma correta de lidar com problemas conflituosos, né? Nós podemos, inclusive, sairmos de um conflito sem traumas, que na verdade seria algo maravilhoso, né? Você está com um problema com alguém, não necessariamente um problema muito complexo, mas você sai em paz. Isso seria o alvo de qualquer um de nós diante de um problema, né? E todos nós estamos num vir a ser, né? Como eu disse no comecinho, ninguém nasceu pronto. A gente não sabe lidar com problemas. Nós estamos ainda num vir a ser, né?
Nós sabemos muitas coisas, é verdade, mas tem muitas coisas que nós não sabemos. Por isso que eu acho que esse assunto nos interessa. Porque boa parte da nossa vida, ela vai ser tratada em questão de resolvendo problemas, né? Boa parte da nossa vida, ela vai ser gasta resolvendo problemas pessoais, não é dormindo. Né? Acho que a maioria das pessoas acham que boa parte da vida é gasta dormindo, não é. É resolvendo problemas, né? Resolvendo problemas. E eu quero resolver problemas da maneira correta, sem traumas, né? A Bíblia já dizia, Deus fez tudo reto, mas o homem se meteu em muitas confusões. Deus fez tudo correto, reto, mas o homem se meteu em muitas confusões. É comum hoje em dia, por exemplo, vermos pais desorientados em relação à educação dos seus filhos, né? Já é difícil educar. E agora educar com conflitos, nós temos visto mães traumatizadas, feridas, magoadas. Nós temos filhos traumatizados. Porque educar já é difícil. Com conflito é mais difícil ainda. Então nós temos visto hoje em dia, por exemplo, casais desorientados em relações conjugais. Será que é surpresa que no casamento vai haver problemas? Não deveria ser surpresa. Porque no casamento há problemas que precisam ser tratados, precisam ser resolvidos. Em muitos lares existem dificuldades e desafios. Mas sabe qual é o mais relevante de todos os desafios e dificuldades? É a discórdia. O desafio mais relevante de um lar, de uma família, de um ambiente de trabalho é a discórdia. O que é discórdia? Discórdia quer dizer o seguinte, é a falta de acordo. Vai haver discórdia entre pai e mãe no que tange a educação dos filhos? Vai haver? Sim. O marido, o pai, ele cresceu dentro de um ambiente, ele tem uma maneira de ver a vida, né? E às vezes ao educar o seu filho, a sua filha, ele pode entrar em desacordo, em desunião com a sua esposa. Talvez ela não concorde. A menina, ela foi criada dentro de um ambiente educacional. E às vezes o marido não concorda como ela educa o seu filho. Então pode haver desacordo entre pais na educação de filhos? É óbvio. Será que vai haver desacordo entre marido e mulher no que tange, no que diz respeito ao planejamento financeiro? É lógico que vai haver. Inclusive, uma das maiores divórcios não é adultério. São problemas de cunho financeiro. Até um tempo atrás, as pessoas falavam incompatibilidade de gênio. Hoje em dia não é. Tem a ver com a administração financeira. Vai haver discórdia? Vai haver. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. A Bíblia diz uma coisa bem interessante sobre essa questão de desunião, de conflitos. Veja comigo, Provérbios capítulo 16, versículo 28. Quem achar, leia para nós. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Olha que interessante que diz Provérbios 16, 28. O homem perverso, ele espalha contendas. E o difamador separa os maiores amigos. Quero chamar sua atenção aqui por um detalhe. Esse texto de Provérbios 16 fala sobre conflito, sobre discórdia. Ele vai falar que o homem perverso espalha contenda. E o difamador separa os melhores amigos. Quero fazer uma pergunta a vocês. Quem é esse homem perverso? Quem é esse difamador? Seja honesto. Nossa, Esse texto está falando sobre a gente. Nós, muitas das vezes, somos a causa da discórdia dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ambiente de trabalho. A dor, o contendeiro. Então nós podemos dizer, nós podemos notar que no lar cristão,
o melhor ambiente para haver concórdia deveria ser, em tese, o nosso lar. Mas existem lares que vivem em pé de guerra. Atenção, né? Quando as crianças chegam em casa, já sente um ambiente tenso, né? O marido chega do trabalho, a esposa chega do trabalho, quando ela chega em casa, já se nota uma tensão. Eles vivem em pé de guerra. Não deveria ser assim, né? Mas nós temos constatado isso, inclusive em lares que são cristãos, né? Então, irmãos, é necessário haver da parte daquelas pessoas que fazem parte daquele lar uma postura de conciliação, né? Será que é possível viver com diferenças de opiniões dentro do mesmo lar? É possível? Isso tem a ver com amabilidade, né? Amabilidade. Eu preciso diminuir a distância da minha esposa, porque minha esposa é outra. Nós, irmãos, às vezes nós construímos uma ilusão de achar que o outro é igual a mim e eu querer moldar o outro a mim mesmo. Isso é um erro, porque todos nós temos as nossas particularidades e elas precisam ser respeitadas. Eu vou tratar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. O profeta Amós já dizia, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então o profeta Amós, ele declara exatamente a importância de haver no lar, de haver no ambiente de trabalho, de haver, por exemplo, na igreja, esse compromisso com o mesmo propósito. E ter o compromisso com o mesmo propósito não é pensar da mesma maneira. Eu posso viver com pessoas que pensam de modo diferente de mim. Mas precisa haver respeito no trato quando eu expressar a minha opinião de modo diferente daquela pessoa. Eu não preciso ser atacado com grosserias. Eu não preciso ser diminuído porque eu não penso como você pensa. Porque existem particularidades próprias de cada um de nós. Eu posso sim viver num ambiente que mesmo que eu não concorde com a pessoa, eu possa agir de modo respeitoso com ela. Agora, é óbvio que se não houver esse desejo de andar junto, eles não vão andar junto. Mas eu quero assumir como pressuposto que existe sim um desejo da sua parte, uma vontade, existe uma intenção de andar junto. Agora, se o seu caso não é andar junto, então desconsidere o que eu vou falar hoje. Pastor, eu quero buscar a reconciliação, eu quero buscar a conciliação, eu quero poder andar em harmonia com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus vizinhos. Então você precisa colocar em prática esse assunto que eu vou estar tratando hoje, que é a amabilidade no trato. Então, só recapitulando antes de eu entrar nos princípios, tá? Só recapitulando. Quando eu digo amabilidade, o que é? Amabilidade é uma palavra um pouco em desuso, né? No nosso cotidiano. Amabilidade quer dizer gentileza, quer dizer atenção, quer dizer delicadeza, quer dizer gentileza, quer dizer graciosidade. Amabilidade do trato quer dizer, então, uma habilidade aprendida, adquirida, que facilita o trato com pessoas em questões conflituosas. Ok? Irmãos, boa parte dos nossos problemas poderiam ser facilmente resolvidos se nós agíssemos da maneira correta, isto é, com amabilidade. Então eu quero apresentar a vocês nesta noite 3 princípios que vai te ajudar com questões conflituosas. E se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: tenha um papel e uma caneta próxima a você, para você registrar, porque eu tenho certeza que você vai precisar disso. Primeiro princípio, anote aí. Primeiro princípio é questionar a importância de criar um novo conflito. Esse é o primeiro princípio. Questionar a importância, ouça-me, de criar um novo conflito, porque tu já tem um conflito. Tu já tem um conflito. Aí você vai tratar daquele conflito, tu vai gerar um novo conflito? Isso é tolice. Você já tem um. Aí você tem a postura errada. Você vai criar mais um. Já está tenso. Vai ficar mais tenso ainda. Então, é sábio da parte de vocês questionar. E esse questionar é questionar a si mesmo, né? Será que vale a pena mesmo
dar continuidade a essa briga. Isso poderia ser resolvido muito em questões do lar. Coisas às vezes que a esposa faz, que o marido faz, que ele não gosta, talvez uma palavra que foi colocada, poxa, não gostei daquela palavra. Às vezes, meus irmãos, não vale a pena entrar em briga por causa daquela palavra que foi colocada. Então eu preciso questionar se vale a pena entrar num novo conflito. Irmãos, nós precisamos fazer essa pergunta porque existem batalhas que não valem a pena ser guerreadas. Só vai desgastar você, só vai desgastar o relacionamento. O relacionamento já está conturbado, tu vai desgastar mais ele ainda? Ela já está sensível, ele já está magoado, ele já está triste. Você vai lá cutucar, você vai abrir a ferida. Quantas das vezes a melhor decisão é você parar? Deixa quieto esse trem aí. Já causou muito dano. Sabe quando tem uma feridinha, né, que está cicatrizando e você vai lá, puxa aquela pelinha? Não faça isso. Vai demorar mais um tempinho para cicatrizar. Pode entrar ali alguma bactéria, entrar na sua corrente sanguínea e gerar uma doença. Está mexendo, deixa cicatrizar. E às vezes a gente quer ficar cutucando lá. Não, questione, será que vale a pena criar um novo problema? Porque se você começar uma questão, você precisa saber que vai haver consequências. Se você começar uma questão, saiba, gente, vai haver consequências. E numa batalha, você nem sempre ganha. Você também perde. Existem muitas batalhas, ouça-me, meu irmão. Batalhas ganhas nem sempre quer dizer que você vai ganhar. Pode ser que você ganhe a batalha, mas você perde. Você ganhou no debate com a sua esposa, mas perdeu a comunhão, perdeu o respeito dela. Que adiantou ganhar da batalha? Que adiantou ganhar no grito, né? Na razão, na humilhação? Você perdeu o respeito dela, perdeu a consideração dela. Você ganhou. Os argumentos teus, de fato, né? É difícil ganhar de você, mas você perdeu. Então nem sempre quando a gente ganha mesmo. Muitas das vezes a gente perde, né? Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 28. Faça a si mesmo essa pergunta, né? Antes de levantar uma polêmica, uma batalha, uma contenda, vale a pena? Lucas 14, 28 a 32. Quem achar pode ler. Lucas 14, 28 até o 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Ouça, pode ler. Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens primeiro para pedir? 10.000 homens poderá... Para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Obrigado, irmã. Irmãos, esse texto aqui ele é bem interessante, porque ele fala a diferença entre o sábio e o tolo. O tolo, meus irmãos, ele constrói um edifício, uma casa, mas ele não calculou se ele tinha recursos suficientes para acabar a obra. Ele foi, comprou o terreno, levantou os alicerces. Quando ele se deu conta, ele não tinha dinheiro para levantar as paredes, colocar a laje, colocar o telhado, terminar o acabamento. Aí o texto fala, as pessoas vão passar, vão olhar para aquela obra e vão zombar dele. Olha o cara, que tolo!
Ele começou algo que não pode terminar. O Jesus traz aqui um outro exemplo, né, de guerra, de um rei vai combater com outro, e ele não calcula para ver quantos homens ele tem, o seu exército tem, quanto de armamento ele tem, ele não calculou isso, ele não sabia também quanto o outro rei tinha de soldados e de armamento. Aí ele falou o seguinte, aquele rei vai com 10 mil, quando chega na batalha o outro rei tem 20 mil, vão tirar sarro dele. Ou vai que ele prepara todo o seu contingente para uma batalha, ele tem 10 mil homens bem armados, quando ele chega lá, ele se deu conta que o outro rei mandou uma embaixada pedindo paz. É tolo. Eu não quero brigar. E você vai lá com unhas e dentes para brigar. Não, mas eu não quero brigar. Eu quero paz. A Bíblia está nos ensinando a calcular direito se vale a pena começar. Muitos problemas, irmãos, seriam evitados se nós parássemos um pouco para refletir. Irmãos, isso que eu estou falando ajudaria você de forma tremenda dentro de casa. A lidar com os filhos, a lidar com o seu cônjuge. Isso ajudaria muito você a lidar com problemas no seu trabalho, com pessoas. Infelizmente, como eu já disse, nós fazemos falsas projeções nas pessoas, né? Nós colocamos falsas projeções nas pessoas. Nós queremos e nós temos expectativas que as pessoas se amoldem aos nossos desejos. Isso não procede, né? Isso não procede. Existem coisas que são pecados e nós não pactuamos com o pecado, ok? Então esse é um ponto que eu quero deixar bem claro. Nós não pactuamos com o erro. Pecado é pecado e pecado tem que ser tratado. Mas existem coisas, meus irmãos, que não é uma questão de pecado dentro de casa. É uma questão de preferência. E você poderia abrir mão. E você criou toda uma contenda, você criou todo um conflito por causa de um ponto de vista, que não é nem bíblico, é pessoal. Muitos problemas seriam resolvidos facilmente se nós entendêssemos que aquilo que nós estamos levantando não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você mesmo, tem a ver com egoísmo. Preferência. Se for pecado, pecado a gente entende, tá? Pecado tem que tratar, tem que confrontar, tem que haver arrependimento. Nesse ponto eu não estou mexendo, ok? O que eu estou querendo dizer é que boa parte das questões dentro de casa não tem a ver com pecado, tem a ver com preferências pessoais. Interessante que muitas brigas, desentendimentos e discussões cessariam se nós conseguíssemos viver com alguém que faz diferente de mim e que não necessariamente é errado. Só é uma forma de fazer diferente, né? E você precisa saber, e você precisa ter sabedoria de conviver com o diferente. E não estou falando pecado, ok? Pecado é pecado, tem que tratar. Mas tem coisas que não estão nessa categoria de pecado. E é interessante que com o passar do tempo, na medida em que a gente vai amadurecendo como pais, na medida que a gente vai amadurecendo como casais, como pessoas, nós vamos aprendendo a relevar questões que são secundárias. E casais passam a viver mais harmoniosamente, porque eles passam a respeitar particularidades da personalidade do seu cônjuge, que não é pecado, ele só é diferente de você. Particularidade dos teus filhos, né? Temos aqui pais que têm 1, 2, 3 filhos, e os filhos são diferentes, e eles são diferentes entre si. Inclusive, eles são diferentes na capacidade de aprendizado. E às vezes você gira uma briga porque seu filho não aprende da forma como o outro aprende, mas o outro não é o outro. Ele tem particularidades que precisam ser respeitadas. Não quer dizer que ele é problemático. Não, quer dizer que ele tem uma maneira de aprender diferente, ele tem uma maneira de ver o mundo diferente, que não é necessariamente que ele é um preguiçoso, ele é uma pessoa sem interesse, não. Então, na medida que nós crescemos, que nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a ter essa percepção do diferente. E nós precisamos disto. E eu poderia citar para vocês tantos exemplos assim. Coisas corriqueiras que geram brigas, o marido fica sem falar com a mulher fica sem falar com o marido por dias, uma questão de preferência pessoal. Você precisava ter tido sabedoria antes
e perguntar para si mesmo, vale a pena gerar um novo conflito? Resposta, não. Mas eu quero dar um exemplo apenas a vocês sobre isso. Quando eu servi no quartel, eles me colocaram para servir no almoxerifado, né, do quartel. E eu passava boa parte do meu dia, do período da tarde, porque na parte da manhã tinha ordem unida, tinha marcha, tinha exercício, essas coisas que faz soldado. A parte da tarde eu trabalhava no almoxerifado. E boa parte das minhas tardes eu passava o dia fazendo relatórios, conferindo materiais, né? Tinha várias prateleiras com vários materiais, eu ficava conferindo materiais. Algum setor vinha pedir material, eu buscava o material, ficava entregando os materiais para os outros setores, soldados e outros oficiais. Muitas das vezes eu pegava um pedido, eu ia até o mercado, ia até uma loja comprar. O quartel tinha uma Kombi, né? Eu tinha habilitação na época, eu subia na Kombi e eu ia até o shopping, ia até o mercado fazer compras, papelaria. E eu voltava, muitas das vezes, Sorocaba, fui para São Paulo, fui para Itu comprar material e voltava para o quartel e reabastecia o almoxerifado. Coisas desse tipo, né? Só que, onde eu quero chegar? Eu tinha um hábito, por causa do meu pai, talvez ele está ouvindo a mensagem, meu pai trabalhou muito com escritório, ele tinha um hábito de fazer isso aqui com a caneta. Meu pai sempre, eu via ele com a caneta assim, né? Meu pai trabalhou como representante comercial, ele fazia cobranças. E eu trabalhei com ele, assim, vários anos na minha adolescência, né? E eu via meu pai com a caneta assim, eu pegava a caneta e colocava. Quando eu cheguei no quartel, eu estava no setor de almoxerifado, eu pegava o papel e colocava a caneta assim. Pra quê? Pra quê? O meu comandante, ele tinha uma maior birra do cara colocar a caneta assim. Eu vou falar para vocês. Eu confesso, eu não fui um jovem fácil. Mas o cara implicou tanto comigo por causa dessa bendita caneta na minha orelha, que eu nem quero entrar tanto nas consequências. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Boa parte do conflito que teve naquele almoxerifado, eles me transferiram depois para um outro setor. Muitos problemas teriam sido evitados se ele não implicasse com a minha caneta na orelha. Gente, isso aqui é preferência. Isso não agride a sua moral. Isso é uma questão de preferência. Talvez se eu tivesse a amabilidade na época, com 18 anos, não, 18 anos eu era imaturo demais, né? Eu poderia talvez ter cedido. Tá bom, pronto. Eu não geraria problemas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o meu comandante, por mais que ele fosse adulto na época, adulto, talvez tivesse uns 25 anos, ele era bem novinho, eu tinha 18. Só que ele era o meu comandante. Ele poderia ter evitado muitos problemas se ele também tivesse a amabilidade. Se ele entendesse que existem coisas que é preferência pessoal, eu posso ceder. Então esse é o primeiro princípio, né? Você precisa questionar se vale a pena criar um novo conflito. Segundo princípio, são 3 que eu quero descrever a vocês nessa noite. Segundo princípio. Esse segundo princípio, eu sei que alguns de vocês vão fazer cara feia para mim, mas é bíblico. O segundo princípio é o seguinte, ouça-me. Às vezes, sofrer o dano é a melhor decisão. Às vezes, sofrer o dano é a melhor decisão do que criar um outro conflito. Pare para pensar, como eu já havia colocado. Você já tem um problema. Esse problema já está te afetando. Já está afetando o outro. Para que criar um outro sofrimento? Para que criar um outro pesar? Você vai aumentar o seu estresse. Vai aumentar a sua angústia. O apóstolo Paulo ele nos orienta lá em 1 Coríntios capítulo 6. Você vai ficar pasmo agora. Pasmado. 1 Coríntios capítulo 6.
O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que em alguns casos, não em todos os casos, né? Obviamente que existem alguns casos que você tem que confrontar e tudo mais. Mas em determinados casos, meus irmãos, ouça-me, é melhor o cristão sofrer o dano do que criar uma nova disputa. É melhor sofrer o dano. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 6 e 7. Presta atenção nesse texto. 1 Coríntios 6, 6 e 7. Quem quer ler? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulo. O só existe entre vós demandas, já é completa, derrotada para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Presta atenção. Porque não sofreis antes o dano. Presta atenção. Obrigado, irmão Edivaldo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está indignado. Indignado. Por que está indignado? Porque um irmão levou outro irmão a juízo. E levar um irmão a outro irmão a juízo é vergonha do evangelho, porque você está falando para um incrédulo decidir quem é certo e errado em questões entre dois irmãos que, em tese, eles teriam todas as condições de resolver suas diferenças. O apóstolo Paulo está indignado aqui. Ele vai dizer o seguinte, o irmão Edivaldo leu: o só existir demandas já é uma completa derrota para vocês. Só o fato de você estar contendendo com seu irmão, vocês dois já perderam. Vocês são derrotados. Só porque existiu já demanda. Aí ele vai dizer o seguinte: por que vocês não sofreram um dano? Ah, machucou você? Tudo bem. Eu te perdoo. Não, mas você foi levantar uma disputa. Por que vocês não sofreram antes a injustiça? Será que foi melhor levar na justiça? Sofresse então a injustiça, seria melhor. Por que não sofreis antes o dano? Irmãos, eu sei que às vezes existem questões conflituosas que por mais que a gente leve à igreja, né? E que bom que nós temos uma igreja, né? Que às vezes tem um pastor, um conselheiro, que vai chamar lá os dois briguentos, né? Às vezes o marido e a mulher, e vai tentar buscar a conciliação dos dois, né? Que bom que existem pastores assim, que vai chamar dois irmãos em Cristo, né? Colocar um diante do outro, o que é que está acontecendo? Um mediador. Que bom que existe isso. Isso pode acontecer entre filhos, né? Às vezes os pais são os mediadores. Que bom que existem pais que vão mediar conflitos entre os filhos, né? Que bom. E o texto bíblico vai dizer no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não tem nenhum sábio na igreja que possa ajudar vocês nessa causa? Vocês não estão se acertando, vocês não procuraram ninguém na igreja que é sábio o suficiente, vocês tiveram que levar isso para o ímpio. Ah não, que derrota isso para vocês. Por que vocês não sofreram antes o dano? Por que vocês não sofreram antes a injustiça? O evangelho está sendo mal visto porque ele sabe que você é crente. E um ímpio está decidindo entre vocês. Eu sei que às vezes, mesmo que existe alguém que vai mediar, tem coisas que são irreconciliáveis. Eu entendo isso. Mas a Bíblia vai apontar para nós que às vezes é melhor sofrer o dano. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque se você levar isso a juízo, você vai criar novos problemas e você vai passar por crises emocionais. Você já estava com problema, mas não estava com crise emocional. Agora você está com problema e com crises emocionais. Parabéns! Agora você está com problemas psicológicos. Você está com problemas físicos, porque você sabe, quem tem problemas emocionais, problemas psicológicos, com o passar dos meses, né, os medicamentos, né, eu estou tomando medicamento, eu sei o que eu estou falando.
Não de doido, né? De pessoas assim, né? Eu tô sentindo no meu corpo. Até ontem eu tive arritmia, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, eu vou morrer. Eu coloquei uma outra roupa e fui caminhar. Pelo menos eu vou caminhar morrendo. Né? Eu fui caminhar, eu quero ver se eu vou morrer mesmo. Até corri, comecei a suar assim. Não, acho que não vou morrer não, né? A gente sabe, quando a gente começa a tomar esses medicamentos, o nosso corpo vai definhando. Veja, você já tinha um problema. E você continuou ele. Por que você não sofreu dano? E nós sabemos que existe um remédio bíblico para lidar com ofensas, com mágoas. Seria melhor ter tomado ele. Que agora você estaria saudável. Você poderia até ter a memória do problema, mas você não iria sofrer mais com ele. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 17, versículo 14. Eu gosto muito desse texto. Eu já usei esse texto em questões de conflitos conjugais. Provérbios 17, versículo 14. Pode ler? Pode. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Olha que interessante. Olha que interessante. A revista, a tradução da NVI, ela traduz assim. Acho interessante. Que é o mesmo sentido, ela muda um pouquinho a estrutura. Fala assim, ouça. O começo de uma briga é como a primeira rachadura de uma represa. Desiste antes que as coisas piorem. Ou conserte antes que as coisas piorem. Imagine você ver uma represa, ok? Aquele muro de contenção, e você vê uma rachadura. O que você faz se você vê uma rachadura numa represa? Gente, todos nós sabemos que quando começa a aparecer uma rachadura, pode não ser nada. Mas pode ser que toda a estrutura está desabando. Então, quando você vê uma rachadura, o que você faz? Você continua a abrir a rachadura? O texto fala, não. Você conserta aquilo. Você estaca, você para. Você já viu a rachadura. Aquilo, o desastre, irmãos, se você continua, biblicamente falando, ele é pior. Jesus não nos ensinou, até preguei recentemente, a dar a outra face? Ele não nos ensinou, caso alguém tome a nossa túnica, eu preguei, né, recentemente. Alguém pegou a nossa túnica, né? O texto não fala para a gente entregar a capa também? Eu preguei recentemente sobre isso. Acho que foi a pregação de... Quando foi, Oswaldinho? Domingo à noite. Então você precisa decidir se melhor não é sofrer o dano. Terceiro e último princípio, e eu vou encerrar. Use palavras dosadas com mansidão. Quando você for resolver uma situação conflituosa, preste atenção. Use palavras dosadas com mansidão. Você precisa ensaiar suas palavras. Você não pode ser impulsivo. Vamos lá, vamos resolver. Não, bicho, você já vai criar uma dificuldade tremenda. Se você não estiver legal emocionalmente, não vá. Porque você precisa aprender a escolher as palavras corretas. Gente, você não imagina. Muitos problemas em casa, no trabalho, na igreja, seriam resolvidos se nós escolhêssemos as palavras corretas, dosadas e temperadas com mansidão. Eu teria ido para aquela reunião, eu teria ido para aquele confronto e nós teríamos saído em paz. Resolvemos. Eu particularmente não gosto de problemas. Embora o meu ministério é resolver problemas, talvez por causa que Deus tem colocado isso no meu coração de aconselhamento. Mas a ideia é, eu quero resolver os problemas. Vamos tentar resolver isso o mais rápido possível e o mais pacificamente possível.
vamos resolver. Eu sei que em alguns casos não é possível, mas a Bíblia vai dizer assim: o que depender de vós, tende paz para com todos os homens. Inclusive a Bíblia nos chama a sermos pacificadores, não contendeiros. Irmãos, preste atenção. Estou terminando. Nossas discussões podem elevar um outro nível, sem sombra de dúvidas, se eu não dosar as minhas palavras. Então, eu preciso avaliar a forma correta de se falar. Pastor Mário, existe a forma correta? Sim, a Bíblia trata sobre esse assunto. Irmãos, a Bíblia vai dizer que nós não devemos usar palavras torpes. Tira as palavras torpes do teu vocabulário, meu irmão. Nós temos que parar de usar palavras grosseiras. Porque palavras torpes e grosseiras, a Bíblia vai dizer que suscita ira. Suscita ira. Provérbios 15, versículo 1. Veja lá, por favor. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Você está vendo porque às vezes eu aconselho trazer um papel e uma caneta? Quem vai lembrar desses versículos depois? Se você não anotou, né? A Stephanie vai, porque ela está anotando. Provérbios 15, versículo 1. Quem pode ler? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha que interessante. A palavra, ou melhor, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então eu preciso dosar as minhas palavras com um vocabulário manso e sadio, porque, irmãos, uma palavra sadia pode desarmar aquele que vem contra você. Isso é bíblico, Tito 2,8. O cara vem, a guria vem para te agredir. Você age com palavras sadias, você desarma a pessoa. Tito capítulo 2, versículo 8. Quem pode ler? Preste atenção no que disse Paulo a Tito. Tito 2, 8. Uma outra pessoa. Linguagem sadia e irrepreensível, Olha. para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Olha que interessante, irmãos. Uma linguagem sadia e irrepreensível. Aí tem a palavrinha para quê? O que é para quê? Para quê traz o sentido de o objetivo. Qual o objetivo de ter uma linguagem sadia e irrepreensível? Você vai desarmar o teu adversário e ele não vai ter o que falar contra você. E outra, ele que veio para te agredir, quem vai sair envergonhado não vai ser você, vai ser a pessoa. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o objetivo, finalidade, o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma o que dizer a vosso respeito. Então, ouça-me. Um conflito mal conduzido pelas tuas palavras vai resultar em mais ofensas. Vou repetir. Um conflito mal conduzido pelas suas palavras vai resultar em ofensas muito mais agressivas. Todos nós, irmãos, aqui ó, podemos expor as nossas opiniões. O que eu penso, o que eu estou sentindo, todos nós temos esse direito. Esse direito não pode ser tolhido. Eu posso expressar minha opinião, posso falar? Posso falar o que eu acho? Posso falar o que eu estou sentindo? O que está povoando o ambiente do meu coração? Pode. Mas eu posso falar isso, eu posso divergir em muito com a pessoa sem ser agressivo. Inclusive você deve expressar. Mas eu não devo fazer isso com agressividade e nem a resposta da pessoa que diverge comigo com agressividade também. Os dois perdem. Irmãos, se você for tratar de uma questão, você vai ter que deixar em casa o seu orgulho.
Você não vai conseguir resolver um problema com seu orgulho. Ele vai te destruir. Então vai resolver um problema, deixa seu orgulho de lado. Muitas das vezes, irmãos, não é nem a questão principal que está em jogo. É o meu orgulho. Às vezes eu nem sei porque eu estou brigando. Ei, por que vocês estão discutindo? O que é? Eu não sei mais, nem eu lembro mais. Porque agora o que está em pauta não é a questão original, é o meu orgulho. Então eu posso, irmãos, abrir mão do meu direito em favor do outro. Isso demonstra maturidade. Eu posso abrir mão do meu direito a favor do outro para resolver a questão. Você sabia que existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que abriram mão de um direito para não gerar um conflito maior? Vou dar um exemplo a vocês. Que é sinal de maturidade. Ok? Que é sinal de maturidade. Lembra do caso de Abraão? Lembra? Que ele poderia ter escolhido a terra que estava diante de si, mas para não aumentar o conflito com o seu sobrinho Ló, porque veja só, os pastores de Abraão já estavam em contendas com os pastores de Ló. Abraão demonstrou um grande sinal de maturidade. Ele poderia ter escolhido a terra, porque ele era um patriarca, porque ele era mais velho, porque ele era o tio. Ele poderia, mas ele cedeu justamente para apaziguar o conflito. Ele chamou o sobrinho dele e falou: escolhe você primeiro. O que é melhor para você? Maturidade. O que fica bem para você? Eu quero a campina de Sodoma e Gomorra, que era, a Bíblia vai dizer que antes do Senhor destruir as campinas de Sodoma e Gomorra, era como o jardim de Deus. É um lugar maravilhoso. Escolhe você, sobrinho. Eu quero a campina. Então, se você escolher esse lado, eu vou para esse lado. Eu quero esse lado. Tudo bem. Apazigou. Porque eu vou gerar um novo conflito. E interessante, quando ele foi falar com o sobrinho, Abraão escolheu as palavras certas. Ele não fomentou. Ele cedeu o seu espaço para o sobrinho. O que fica melhor para você? Não quero brigar. Minha intenção não é brigar com você. Eu estou desarmado. O que você quer? Ok, pode ficar então. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir se as minhas ideias e os meus desejos sempre têm que prevalecer. Se a opinião dos outros não é relevante, ou nunca é relevante. Não, irmãos, a opinião do outro pode sim ser relevante. Você pode considerar. Você pode abrir mão. Gente, é opinião. Você pode abrir mão de uma opinião para gerar paz. Por que não? Não, eu quero Sodoma. Não, você quer? Então vai. Já estão contendendo aqui, eu vou criar mais problema com meu sobrinho. Eu amo meu sobrinho. Irmãos, se a discussão parece não produzir acordo, sabe qual é a melhor decisão? Para ali. Nós não vamos entrar num acordo hoje. Então para. Vai cada um pro seu canto. Agora, depois que acalmar a tempestade, se a contenda aconteceu, é óbvio que será necessário um conserto. Agora, o natural mesmo é que os ímpios sejam irreconciliáveis, mas vocês não. É natural que o ímpio seja incapaz de perdoar, mas não vocês. Poxa! Há de se esperar que os ímpios sejam vingativos, guardem mágoas, mas não vocês. Irmãos, o cristão, ele não deve guardar mágoas de ninguém. Não é correto, nem bíblico, você ficar com raiva do seu irmão. Deixar de conversar, ficar de mal. Isso é postura dos ímpios, mas não dos crentes. Se você está ofendido, perdoe.
E ponto final. Irmãos, o perdão é o melhor remédio para resolver conflitos mal conduzidos e conflitos mal resolvidos. O perdão. A falta de perdão é uma doença que mata a tua alma. A falta de perdão é uma doença que vai matar a tua alma. Isso é muito sério. Então, para encerrar, por isso que o apóstolo Paulo falou em Colossenses capítulo 3, suportai-vos uns aos outros. Por que Paulo falou isso? Porque ele sabe que nós seríamos difíceis em algumas situações. Às vezes a melhor decisão para lidar com vocês é eu suportar. Isso vale para vocês em relação a mim, isso vale em relação a vocês, em relação ao outro. O que você tem a dizer sobre isso, pastor? Suporte. Colossenses capítulo 3. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Irmãos, quando Deus deixou o perdão a nós, para que nós perdoássemos, é que Ele já sabia que haveria conflitos. Amém? Então hoje nós tratamos de um assunto bem relevante para as nossas relações, a amabilidade, né? É sobre isso que nós conversamos. Amabilidade, que quer dizer uma habilidade aprendida e adquirida que facilita o trato com pessoas em questões conflituosas. Muito bem, vamos encerrar cantando o hino, pedir a Stephanie que nos auxilie. E vai ser um hino que eu quero chamar a sua atenção para uma decisão pessoal. Nós vamos cantar o hino número 50, Não Eu, mas Cristo, para ajudá-los a entender que a ênfase da vida cristã, da sua vida cristã, é o próprio Cristo, não é você. Se Cristo não estiver sendo exaltado na vida de vocês, Ele está sendo envergonhado. Então, esse hino vai ajudá-los a fazer uma reflexão sobre tudo isso que nós aprendemos. E você pode, talvez, uma oração silenciosa, uma oração secreta, você falar com Deus que vê está em secreto, né? Talvez falar para Ele algo que dói, algo que machuca. E falar, Deus, eu não sei se eu tenho condições de perdoar agora, mas eu quero fazer isso. E eu quero colocar em prática todas essas orientações que eu tive nessa noite. Então nós vamos cantar a número 50, Não Eu, mas Cristo. Quando estivermos cantando, você pode falar com Deus no seu particular. Vamos cantar.
seja Senhor de mim, pra me guardar em ti, que agora viva não mais eu, Senhor, mas Cristo vive em mim. Quando a Stephanie toca, fecha seus olhos por alguns instantes. E eu gostaria de desafiá-los a olhar para dentro de si mesmo e procurar conflitos, procurar contendas, brigas. Coisas que alguém falou para você, que alguém fez para você, ou que você fez contra alguém. Eu quero que você se disponha no seu coração em resolver. Alguém está machucado por causa de alguma atitude tua? Se disponha no seu coração, eu vou resolver. Eu vou buscar essa pessoa. Eu vou considerar todos esses conselhos. Pastor Mário, ore por mim, porque a mensagem falou no meu coração hoje. Deixa eu orar por você. Levanta sua mão. Amém. Pode abaixar. Ok. Pastor Mário, ore por mim. Há alguma coisa no meu coração que precisa ser tratado. E eu quero resolver. Você que está em casa e a palavra de Deus falou ao seu coração, você também precisa acertar algo com alguém, exponha no teu íntimo. Eu vou acatar esses conselhos e eu vou resolver. Deus vai ajudá-lo. Deus vai conduzi-lo e você vai ficar em paz. Querido Deus, obrigado pelo desafio que tivemos nesta noite. Que a tua palavra seja considerada em autoestima. Que o Senhor possa ser honrado, glorificado através das nossas vidas. Senhor, perdoa-nos muitas vezes que nós não suportamos. Perdoa-nos, Senhor Deus, as tantas outras vezes que não perdoamos. Que não usamos palavras torneadas, com mansidão. Muitas das vezes, em resolver um problema, minha intenção não era resolver o problema, mas era atacar a pessoa, era machucar a pessoa, com vingança mesmo. Ó Senhor, nos perdoe. Naquele momento eu não refleti o Senhor, não refleti o seu amor. Que o Senhor possa nos corrigir e nos conduzir num caminho excelente. Esteja trabalhando em cada coração, em todos os corações, para que possamos honrá-lo com as nossas vidas. Continua no decorrer do culto, no transcorrer dos dias. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos, vamos cantar mais um hino. Abra o seu inário para o hino 65. Vamos cantar apenas uma estrofe e com isso vamos estar encerrando. 35? 65. Amor glorioso. Eu gosto muito desse hino. Amor glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor, no céu
Muito bem, quero agradecer a todos vocês pelo tempo juntos, você que está em casa nos acompanhando, que Deus tenha também falado ao coração de vocês. A minha oração é que Deus transforme o nosso viver para louvor da sua própria glória. Amém? Amém. Muito bem, pedi a irmã Edna que ore encerrando esse tempo juntos. E não vai terminar o tempo aqui, mas estaremos encerrando as atividades que estão sendo transmitidas, tá bom? Edna, por favor. Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor, nós pedimos licença para entrar na sua presença com todo temor e respeito e agradecemos por esse momento, esse culto maravilhoso que falou muito aos nossos corações e que podemos praticar isso que nós ouvimos. Foi muito aproveitado, uma lição para que nós possamos colocar em prática. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ajude essa igreja, que consigamos arrumar esse local e levantar essa igreja para a sua honra e glória. Tudo nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, estamos chegando aí ao final desse culto. Obrigado mais uma vez pela sua presença. A Stephanie vai terminar com o pós-lúdio. Então, como você estiver ouvindo a música sendo entoada a nosso Deus, você pode curvar sua cabeça e encerrar com uma palavra de oração. E também assim já me despeço de você que está em casa. Deus abençoe a todos nós. Boa noite.